Desafios e possibilidades de atuação. Vamos então chamar aqui agora a Roseli Caldas, graduada em Psicologia pela Universidade Paulista, especialista em Psicologia Escolar, mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutora em Psicologia Escolar pelo Departamento de Psicologia Escolar do Desenvolvimento Humano da Universidade de São Paulo. Docente do curso de Psicologia da UPM e coordenadora do Programa de Atenção e Orientação ao Aluno. Presidente anterior da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, gestão de 2021 a 2023. Experiência voltada para as áreas de Psicologia Escolar, Educação e Formação de Professores. Pertence a grupos de pesquisa vinculados ao CNPq, desenvolvendo estudos e pesquisas nas seguintes áreas: processo de escolarização, medicalização da educação, inclusão de imigrantes e refugiados na educação, políticas públicas em educação, formação de professores e atuação do psicólogo na educação. Uma salva de palmas para a Roseli Caldas. Muito obrigada. Bom, começo dizendo que eu me formei na Unip. Então é muito legal, né? Trabalhei aqui quase 10 anos dando aula. Então, é sempre um prazer voltar e ver um pouquinho minha casa também. E eu vou começar. Então, eu indiquei que a gente vai falar um pouquinho sobre desafios e possibilidades. Quando a gente pensa em psicologia e educação, muitas vezes, falando para estudantes, aí o estudante pode dizer: mas não é essa área que eu tenho interesse. Mas eu quero começar dizendo a você que o psicólogo precisa entender de educação, independente da área que ele resolva atuar ali na frente. Porque muito do que somos passa pelos processos de escolarização que nós tivemos. Por aquilo que a gente, na nossa formação como pessoa, na nossa subjetividade, muita relação com os processos vividos na escola, seja de aprendizagem, seja de relacionamentos, tanta coisa acontece na escola. Então, é claro que quando a gente voltou. Então, vou começar mostrando alguns dos desafios que ainda temos como sombra na nossa vida aqui no nosso país em relação à educação. As escolas cívico-militares, uma ameaça à educação. Homeschooling, a ideia de que podemos ter a criança na casa, fechada numa bolha, sem ter acessos, contatos, outros diferentes daqueles da família. Isso traz um grande prejuízo, porque o contato com o outro, com o diverso, diferente de mim, é extremamente rico para a nossa vida, para a formação da gente como pessoa, como gente. Eu imagino que a pandemia diminuiu um pouquinho esse desejo das famílias ficarem com as crianças dentro de casa, porque não foi muito fácil para quem tinha criança ali. Mas ainda é um grande desafio e uma ameaça à educação no Brasil. Outra questão, eu acho que a medicalização. Esse é um outro enorme desafio. Eu coordeno lá na Mackenzie um programa de apoio aos estudantes com deficiência e estudantes com dificuldades nos processos de ensino-aprendizagem. E a gente tem ficado muito assustado com o número de estudantes universitários jovens, 18, 19, 20 anos, que fazem uso de várias medicações.
Quando a gente fala em medicalização, obviamente que a gente não está falando somente de medicação. Mas, porque a medicalização é a ideia de que eu ponho no sujeito aquilo que é muito maior, que é econômico, cultural, pedagógico, e eu reduzo isso tudo à pessoa. Mas, obviamente, que no nosso tempo, qualquer diagnóstico automaticamente implica numa química, em alguém que precisa de algo externo, químico, que me faça ser mais tranquilo, mais calmo, menos ansioso. Há remédio para tudo. Tem uma música do Leone muito legal que diz isso, né? Hoje tem remédio para tudo, para a gente ser feliz o tempo todo. Esse é um grande desafio na educação. A gente tem visto crianças muito pequenas que têm sido diagnosticadas de forma bastante superficial, rápida demais, e que tem, de alguma maneira, já uma implicação para algum medicamento. Um outro desafio, o novo, eu pus novo com uma perguntinha, né? Novo ensino médio. O MEC está tentando fazer algumas alterações neste processo que traz um vão maior ainda entre quem está na educação pública e quem está na educação privada. Num país onde mais de 80% das crianças brasileiras estão na escola pública. E quando a gente pensa, né, nesse processo do novo ensino médio, trazendo outras questões para discussão com as crianças, com os adolescentes, que talvez possam ser importantes, mas a gente vai tirando aquilo que é fundamental na escola, que é a transmissão do conhecimento, que só vai para algumas crianças, elas só vão ter acesso a conhecimento, só vão saber que existem outros países, o que acontece nesses países, se a escola cumprir seu papel. Muitas crianças nunca vão viajar para outros países. Então, é uma responsabilidade enorme quando a gente facilita, de alguma forma, o conteúdo tem que ser transmitido, e é um direito. Um outro grande desafio, os dados do IDEB, saiu agora o IDEB, né, tá lá, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Este índice feito a partir de médias, né, de aprovação dos estudantes, vai colocando, vai indicando cada cidade, cada estado do nosso país, como é que está o grau de aprendizagem. Esse é um grande desafio, porque nós temos ficado em rankings muito distantes, com países muito menores, muito diferentes do nosso, na frente. Nós temos uma responsabilidade. E a psicologia tem a ver com isso. A psicologia tem responsabilidade diante dessa questão da aprendizagem das crianças, responsabilidade fundamental da escola. E quero falar um pouquinho sobre o valor da escola. É claro, quando a gente fala de educação, não é só escola. Educação se faz muito, não é mesmo? Lembranças, né? Significado da escola para cada um. E o modo de lembrar, ele é tanto individual como social, porque você viveu num determinado momento com jovens e com crianças da mesma faixa etária. Então, aquela lembrança sua individual também provavelmente é a lembrança de vários outros colegas. E eu vou fazer um exercício com vocês agora. Vou dar um tempinho para você lembrar marcas da escola. Pus aqui algumas ideias. Um cheiro. Lembra de um cheiro da escola? O que você pensa? O que você lembra? Um sabor. Uma situação legal.
que você nunca mais esqueceu. Um professor, alguém que te marcou. E aqui eu estou falando só dos que marcaram positivamente, vamos combinar, né? Porque também tem outras marcas. Mas eu estou querendo lembrar, deixar lembranças positivas, uma alegria. Um amigo, tem gente que conserva amigo da educação infantil até a vida adulta. Olha que coisa bonita, alguém que não é da minha família, mas que ficou na minha vida pelas relações estabelecidas na escola. Uma tristeza, algumas vezes vivi tristezas na escola, um lugar especial e uma aula especial. Eu não tenho um minutinho para você lembrar essas coisas, porque as memórias vão fazendo a gente voltar um pouquinho e pensar o quanto isso, de alguma forma, também é responsável por aquilo que eu sou hoje. Então, a educação e a psicologia estão muito entrelaçadas, vão me constituindo também a partir dos espaços educacionais que eu tive a oportunidade. Lembraram algumas coisas? Né? É gostoso, né? A gente voltar lá atrás, às vezes educação infantil, fundamental, e pensar como aquilo me marcou. Professor, eu tenho o maior respeito pelo professor da educação básica, porque o professor eu me empolgo, preciso também um dia que tempo, sabe? Professor como é quando começa a falar, né? Eu estava dizendo que professor que foi marcante na vida da gente, e assim, alguém que não é da minha família, que talvez se eu encontrar quando eu for adulto, né? Quando a gente é adulto, nem vai lembrar que deu aula para mim quando eu era criança, mas ficou na minha vida. Me ensinou coisas que eu nunca mais esqueci, me disse coisas que eu nunca mais esqueci. Que responsabilidade grande, que bonito poder participar da vida do outro sem ser da família, mas ficar marcado ali na vida do outro. Eu falei alguns desafios, mas eu quero focar mais nas possibilidades que nós temos como psicólogos, psicólogas, as possibilidades de alguma forma afetar aqueles que fazem parte da educação, sejam professores, sejam estudantes, sejam as famílias envolvidas. Então eu vou contar para vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre algumas dessas possibilidades. Nessa direção, como é que a psicologia pode contribuir? Sem a arrogância de achar que nós da psicologia é que sabemos, porque isso existe às vezes. Eu digo que só dá para interferir, para contribuir de alguma forma na educação, se a gente tiver respeito, admiração pelos educadores, numa relação de igualdade, de pessoas que estão juntas, em parceria, na busca de contribuir para uma educação de mais qualidade para todos. Quando há alguma desigualdade nesse sentido, não é o psicólogo achar que ele é mais importante que o professor. Eu sou professor da educação infantil, eu não sou psicólogo. Esse tipo de pensamento impede qualquer contribuição que a gente possa dar. Uma coisa importante para lembrar é que nós somos profissionais da educação. Essa foi uma discussão grande que a gente teve agora há pouco tempo, no Conselho Regional, Conselho Federal, junto aos espaços, aos órgãos de educação, que diziam: vocês são profissionais que estão na educação. E a gente dizia: não, nós somos profissionais da educação. Parece que é só uma letrinha, mas muda muito a concepção, né? Desde as diretrizes curriculares nacionais, que são aquelas que regem, né, uma direção que rege os cursos de psicologia. Então, todos os cursos de psicologia têm que ser regidos
pelas diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, né? E a gente lá nas DCNs já tem essa indicação de que nós temos que sair da universidade com competência para diagnosticar necessidades, planejar condições, realizar procedimentos que envolvam o processo de educação e ensino-aprendizagem. Então, isso é parte da nossa formação como psicólogo. Logo, nós temos essa expertise. O Conselho Federal tem um texto bonito que fala o que nós, como a nossa profissão fica aí já, né, um pouquinho atrasado, mas só um pouquinho, os parabéns para todos vocês psicólogos, né, no dia do psicólogo. Mas nós somos uma profissão, olha que bonito, que promove liberdade, dignidade, igualdade e integridade do ser humano e contribui para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão. A Ivani estava falando sobre isso agora há pouco. Nós somos esta profissão. E quantas destas questões que estão aqui acontecem na educação? Então é responsabilidade também da gente como psicólogo. E nós temos eu falei das possibilidades, né? Nós temos uma grande conquista, que é a Lei 13.935. Essa lei tem uma história grande, porque ela foi construída a muitas mãos. A ABRAPE, que é a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social, os conselhos regionais, a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a ABEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social, a FENAPSE, várias mãos para a construção de uma lei cujo projeto começou lá em 2000, vários de vocês não tinham nem nascido. Em 2000, projeto para a inserção de psicólogos e assistentes sociais na educação. Em finalzinho de 2019, e foram quase 20 anos de idas e vindas, projetos de lei. Às vezes acontece assim, lamentavelmente, né? Vai para a mão de um parlamentar, aí ele não é eleito, aí vota tudo, aí vai para outro. E foram idas e vindas tantas, até que em 2019 esse projeto foi vetado e o nosso Senado derrubou, né, o veto, e a gente então teve a regulamentação, promoção, né, na verdade, da lei. O que é essa lei? Então, dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e serviço social nas redes públicas. E aqui eu fiz alguns destaques, eu deixei em negrito para alguns destaques. Por que a gente quer psicólogo e assistente social na educação? Uma das questões é atender às necessidades e prioridades relacionadas às políticas de educação. É a política pública que transforma de verdade, que dá direito para todos. A outra questão que essa lei fala é equipes multiprofissionais. A gente não tem nenhuma intenção com essa lei. Falo a gente porque é uma coordenação nacional, eu fiz parte, estou fazendo parte ainda um pouco, dessa coordenação que envolve psicólogos, assistentes sociais e muita gente trabalhando para regulamentar essa lei, porque ela foi aprovada, mas agora ela precisa ser regulamentada em cada cidade. Várias cidades já regulamentaram, Minas Gerais está na frente, tem muita gente já inserida na educação, como psicólogo, como assistente social. Em São Paulo a gente está batalhando ainda, né? Já temos alguns indicadores, mas ainda estamos lutando. O primeiro artigo dessa lei fala sobre a importância de desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Esse é o ponto. Nós queremos que as nossas crianças e adolescentes e jovens aprendam de verdade, tenham o direito do conhecimento que a escola tem como responsabilidade.
A outra questão é a compreensão e o apoio aos educadores no sentido de construção de projetos político-pedagógicos que tragam benefício e qualidade para a educação. E aí eu vou falar um pouquinho, então essa é a lei, que a gente tem lutado bastante para que seja regulamentada. Vocês pegam, como psicólogos, um momento muito bacana, onde muito se tem atrás, né? Bacana, porque a gente vai recebendo as coisas sabendo que lá atrás muita gente trabalhou para chegarmos onde estamos aqui. Na proposta de regulamentação dessa lei, vários parlamentares têm trabalhado nesse sentido, várias associações da psicologia, da educação, do serviço social têm lutado para que esse seja um lugar definido para todas as cidades brasileiras. Estou participando de uma pesquisa junto com a professora Marilene Proença lá da USP, e a gente está fazendo um levantamento em cada estado. Nós estamos com equipes online, né? Não estou indo para lá ainda, mas equipes que estão responsáveis por cada estado do Brasil para saber quem são os psicólogos que estão lidando com a educação aí. Como é que eles são colocados? Porque essa é uma outra questão que a gente quer com a lei. A gente quer que seja concurso público. Porque pelo concurso público é onde você dá a igualdade de oportunidade para todo mundo, não é? Eu participei há alguns anos atrás de uma outra pesquisa que também tinha essa intenção, só que era só mais aqui, eu participei aqui em São Paulo, no estado, e algumas pessoas em outros lugares. E foi muito interessante, porque aí você perguntava na Secretaria da Educação, tem psicólogo aí? Ah, tem. Como é que são? Quem são os psicólogos? Ah, psicólogo, tem psicólogo porque a mulher do prefeito é psicólogo. Não, a gente não quer isso, né? Porque se o prefeito trocar de mulher ou se trocar o prefeito, não tem mais psicólogo. A gente quer concurso público, porque concurso público dá o direito para que todo mundo concorra e ocupe esse espaço com competência, inclusive, né? Sabendo o que fazer. E eu vou apontar aqui um pouquinho algumas coisas que o psicólogo pode fazer na educação, porque talvez esse ainda seja uma dúvida. Mas faz o que psicólogo na educação? Vai lá atender as crianças, atender os professores? Não, psicologia escolar é um olhar institucional, diferente do olhar clínico, que é extremamente importante, mas que tem um espaço na saúde. A educação é diferente. Pois lá, então, algumas das possibilidades. Então, participar da elaboração e acompanhamento de políticas educacionais. Contribuir para assegurar o direito, daquilo que a gente estava falando agora há pouco, o direito de ingresso, de permanência e de saída da escola com condição real de estar, né, participando de outros espaços, da universidade, por exemplo. Ampliar e fortalecer a participação familiar e comunitária em projetos. Esta ideia de aproximação entre família, escola e comunidade e sociedade é importantíssimo. Quando a escola se afasta das famílias, quando não há integração nisso, quem perde são as crianças e adolescentes. A inclusão. Esse é outro espaço fundamental para a atuação na psicologia. Nós temos na nossa formação expertise para contribuição em relação à inclusão. Temos tido um avanço muito grande na inclusão, né? Eu gosto de perguntar para os meus estudantes quem estudou com alguém que tinha uma deficiência. Muitos deles levantam a mão, durante toda a educação básica. Na minha educação básica, que sou de uma outra geração, não me lembro de ter estudado com ninguém que tivesse deficiência. Eu fui ter esse contato quando eu tinha 11 anos, uma igreja que eu frequentava e que tinha uma pessoa lá que trabalhava num espaço que tinha crianças com deficiência física. Ela fez uma gincana com as crianças, que eram na igreja, com as crianças que tinham deficiência. E aí foi meu primeiro contato. Eu tinha 11 anos de idade. Na escola, eu não me lembro
Claro que essas crianças existiam, elas só não iam para a escola. Hoje elas vão. Então nós temos avanço, mas estamos ainda longe de dizer que somos um país inclusivo, que a educação é inclusiva, que aqueles que entram, que têm o direito de entrar na escola, são beneficiados pela escola. Dá para entender? Muitas vezes entra na escola, tem uma deficiência, fica lá fazendo desenho, enquanto os outros estão aprendendo. Isso vai criando uma distância maior ainda. Tá? Aqui o número, isso é IBGE de 2022, mais de 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Temos uma grande responsabilidade, porque a educação é o ponto-chave para que essas pessoas tenham inclusão, inclusive no trabalho, não é? Sem ter a educação, elas têm menor chance de trabalho. E aí elas vão sendo desvalorizadas, pessoas que tanto valor, né, que a gente perde no país por conta da falta de educação e de inclusão dessas crianças e jovens na escola. A outra questão que eu falei agora há pouco, né, a valorização dos professores. Nós, psicólogos, temos que dar grande valor aos professores. Não está fácil ser professor no nosso país. A falta de valorização, a falta de reconhecimento. Quando eu era criança, tinha um amigo dos meus avós, que eu demorei muito para saber o nome dele, porque todo mundo o chamava de professor. Era uma honra ser professor da educação básica, da educação pública. Hoje não tem sido assim. Nós temos responsabilidade sobre isso. Estratégias para lidar com as dificuldades escolares, né? Pois lá, situações de violência, uso abusivo de drogas, gravidez na adolescência, vulnerabilidade social. Nossa formação nos dá muito conhecimento que pode contribuir com a educação nesse sentido. Essa é uma questão séria, né? Ivani falou sobre isso agora um pouco, né? Vamos lá. Combate ao racismo, sexismo, homofobia, discriminação de qualquer tipo. Temos eventos vários, agora, recente, do que aconteceu numa escola privada de São Paulo, que nos entristece, tem que nos entristecer, meus queridos, tem que mexer com a gente, não é comigo, mas tem que me tocar. Um negro, gay, pobre, bolsista, que resolve acabar com a vida, pelo que acontecia na escola. Então isso é muito grave. É preciso que a gente se coloque como psicólogos na contribuição para a diminuição desse tipo de coisa. O protagonismo estudantil dá voz para os estudantes. Os alunos têm muito para dizer. Desde as crianças, quem trabalha com a educação infantil sabe disso, desde as crianças pequenininhas da educação infantil, elas têm muito a dizer. E quanto mais eles têm espaço, rodas de conversa, espaço onde eles possam se colocar, maior benefício para a educação. Participar de projetos de orientação profissional, esse é um outro espaço importantíssimo de atuação dos psicólogos, possibilidade de atuação. Pois aqui uma frase que eu gosto muito, da Hannah Arendt, não sei quantos de vocês já estudaram Hannah Arendt, mas é muito bonito, porque ela diz, porque a gente fala em ações políticas, porque a psicologia mexe com ações políticas. E eu não estou falando de política partidária, eu estou falando da ideia de cidadania, né? Da política que produz possibilidade de atuação para a cidade, para cidadãos. E a Hannah Arendt diz assim, olha que bonito, esfera social em que os indivíduos vivem como átomos, convivendo sem interesses comuns, mas preocupados com interesses individuais, mina qualquer chance de que a política seja meio de soluções. Nós somos comunidade. O que acontece com o outro tem que haver comigo. Tem que ter a ver comigo. É uma dessas coisas de caminhão, não tem? Você já viu? Que fala, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Não. Eu tenho que me movimentar, me tocar pelo que acontece na vida do outro também. Isso é política.
Realizar ações para que a escola cumpra a sua função social, envolvendo toda a comunidade escolar. Essa é uma atuação da psicologia. E eu vou finalizando, colocando aqui a ABRAPE, que é a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Nós tivemos um congresso aqui muito bacana, agora em julho, não sei quantos de vocês participaram. A gente tinha mais de 1.200 pessoas inscritas, foi bem bacana. Aqui na MIP foi a sede do congresso. A ABRAPE é uma associação que tem mais de 30 anos e que traz tanto conhecimento, eventos, como espaço de comunhão, né, de compartilhamento de ações dos psicólogos que estão interessados no envolvimento com a educação. Nós temos uma revista que é bastante conceituada, as revistas acadêmicas, não sei se você sabe, elas têm uma graduação de valorização de conceito, e a revista da ABRAPE é muito conceituada. Então, se você quer achar algum artigo, saber o que mais eu posso saber sobre psicologia e educação, a revista da Psicologia Escolar e Educacional é livre, free, você pode entrar no site e ler. E vou terminando, claro, não dá para falar sobre educação sem falar do Freire, e eu gosto muito dessa frase dele, que diz: a educação é um ato de amor, e por isso um ato de coragem. É preciso ter coragem, é preciso ter esperança, porque se a gente imagina que está tudo perdido, não tem jeito mesmo, pouca contribuição a gente pode dar. Então é preciso ter esperança. O Freire falava em esperançar por um mundo melhor, por uma educação melhor, por uma psicologia que possa trazer contribuição para a educação de verdade. E aí eu pus que é tempo de esperançar, e a avó não aguenta, né? E eu pus as fotos dos meus netinhos. Agora eles estão maiores, né? Nessa foto é mais antiga, eles estão um pouco maiores. Mas é isso, as crianças trazem esperança para a gente. E nós, como psicólogos, temos responsabilidade diante das crianças e jovens e adolescentes que estão na escola. A psicologia tem muito para contribuir, para colaborar para uma escola de qualidade, laica, pública, que traga conhecimento real para todas as crianças brasileiras. Muito obrigada, gente. Obrigada, Roseli, pela palestra incrível que mostrar ela pra gente. Realmente foi muito enriquecedor tudo que você disse. Deu para abrir horizontes. Obrigada. Alguém tem pergunta na plateia? Peraí que o microfone tá vindo. Olá, bom dia, eu me chamo Leonardo, sou do terceiro semestre. Eu gostei muito do que você falou, que o nosso trabalho também tem que servir para contribuir com a valorização do trabalho dos profissionais de educação, os professores, né? Ainda mais vivendo num mundo onde cada vez mais, não só eles são menos valorizados, como eles são cada vez mais descreditados, né? A gente vive com aquela ideia de, professor vai... como é que é a palavra? Aquele doutrinar meu filho e tudo mais, e a gente não pensa que, na verdade, literalmente qualquer tipo de ensino, de certa forma, é uma doutrina, né? Então, eu gostaria de saber como que nós, como psicólogos, dentro e fora da educação, a gente pode contribuir para criar essa valorização desse trabalho. E obrigado pela palestra, muito boa, parabéns. Agora tá. Obrigada pela pergunta. Essa eu acho que é talvez das maiores tarefas nossas de contribuição para que os professores sejam valorizados. E aí é valor monetário, mas não é o único.
valor como base para um país melhor. Alguns países, eu vi a Angela Merkel uma vez falando que na Alemanha os melhores salários são dos professores e dos profissionais de saúde. Então, quando a gente valoriza neste sentido também, a gente mostra que precisa de verdade desses profissionais. A gente tem visto situações na escola de desrespeito dos próprios estudantes, não sei quem aqui é professor, pode ter visto isso, a forma dos estudantes tratarem, isso precisa ser ensinado. A gente precisa ensinar, ajudar esses adolescentes a valorizar esses professores, porque é deles que está dependendo a continuidade ali na frente. Uma vez eu lembro que eu estava num hotel e aí conversando com uma senhora lá, com uma pessoa, ela falou que dava aula na educação pública numa escola da periferia. E o que me chamou a atenção foi a forma como ela quase se desculpou por isso. Quase pedindo desculpa. Não, eu estou aqui no hotel, olha, eu faço isso meio porque eu quero ajudar a educação, mas não é que eu preciso disso, não. Quase pedindo desculpa por ser professora numa escola de periferia. Tinha que estar honrada por isso. Não é culpa dela, não. É a forma como nós, enquanto sociedade, eu digo nós porque todos nós temos a ver com isso. Como sociedade, como é que a gente, que lugar é esse que ocupa aquele que está ensinando as nossas crianças a ler? Eu sempre digo que eu falo do melhor lugar, que é professor universitário. Professor universitário tem uma outra valorização, devia ser o inverso. O professor da criança pequenininha, educação infantil. Gente, você já viu a responsabilidade que é você ter uma turma, tem educação, às vezes, na EMEI? Já vi EMEI, eu tenho vários estudantes fazendo estágio em escolas. EMEI com 35 crianças e uma professora. Uma festinha de aniversário sem mãe, todo dia. Né? Sem nenhuma mãe junto. Que responsabilidade enorme, que valor tem que ter essa pessoa que fica ali, que ajuda essas crianças, que apresenta. A educação infantil é a cartão de visita da escola. Então devia ser o inverso. Esses professores, essas professoras e professores tinham que ser mais valorizados que os professores universitários. O que um professor diz para uma criança de 6, 7 anos, cola nela de uma forma muito mais forte do que o que o professor universitário diz, não é verdade? Se eu disser para você que você não é inteligente, você vai falar, tá bom, professora, sei. Mas se eu disser isso para uma criança, ela acredita. Então, o professor precisa perceber essa valorização na prática. Na prática, as nossas políticas públicas, essa tem que ser uma luta, para que as políticas públicas valorizem os nossos professores com o valor que eles realmente têm que ter. Uma missão difícil, viu, gente? Mas eu acho que cada um vai fazendo a sua parte. Olá, bom dia. Eu sou Isabela, aluna do 8º semestre de Psicologia aqui na MIP. A minha pergunta é referente à violência sexual contra crianças. A gente sabe por inúmeras pesquisas que a maior parte das vítimas de abuso sexual no Brasil são crianças menores de idade e dentro do ambiente familiar ou de pessoas próximas. Em que sentido que a psicologia no ambiente escolar pode auxiliar essas crianças e quais os desafios para que isso ainda não esteja tão espalhado na nossa educação infantil e fundamental, porque falar sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual, abuso sexual ainda é tabu em muitos ambientes escolares. Então eu queria saber quais as dificuldades e quais também as possibilidades da psicologia contribuir no combate dessa situação.
Excelente a sua pergunta. Excelente. Nós, na psicologia, temos bastante expertise nesse campo. Nós aprendemos sobre isso. E é verdade, ainda é um mito grande na escola, não é? Eu tenho tido experiências bem interessantes nesse sentido. Fui psicóloga escolar por quase 10 anos, né? Uma escola grande, privada em São Paulo. E hoje tenho, né, há bastante tempo já, muitos estagiários nas escolas. Nós temos feito alguns trabalhos desde a educação infantil. Que partes do corpo podem ser tocadas e que partes não podem? Isso é um joguinho que a gente pode fazer com criança bem pequena, para ensinar essa criança o que muitas vezes ela não percebe o que é assédio. Ela imagina que é carinho, ela imagina que é assim mesmo com todo mundo. Então, a escola tem sim essa responsabilidade. Eu acho que a gente pode, como psicólogos, produzir na escola esses espaços de discussão desses temas. Eu me lembrei, quando estava ouvindo a pergunta, de uma situação, e a escola tem responsabilidade por denúncia, isso é importante. A escola muitas vezes é a escola que vai acionar o conselho tutelar para dizer se essa criança está sendo violentada. Duas situações que eu vou contar. A primeira, eu trabalhava na escola como psicóloga e eu me lembro de uma situação, a criança chegou e foi lá na brincadeira, não sei direito como é que foi, que ela levantou a blusinha e atrás, ela era bem clarinha, atrás tinha uma marca de sandália havaiana, sabe assim? A marca da sandália nas costas da menininha. 4 anos, acho, 4, 5 anos. E aí, é responsabilidade da escola chamar essa mãe, saber o que aconteceu. Porque não dá para dizer, bom, não é problema nosso, foi na casa. Não, é problema nosso. E foi lá, tivemos todo um cuidado com a mãe, de conversar, de entender o que tinha acontecido. E ela chorou muito, explicou lá que ela ia para uma consulta com a filha menor, médica, a consulta médica, e a outra menininha, essa, na escola, pegou a chave de casa e jogou pela janela. Então ela não podia sair de casa. Perdeu a cabeça e bateu na criança. Não justifica. Pode explicar, mas não justifica. Então tivemos uma conversa, uma ajuda para essa mãe achar outros caminhos, que não esse. Né? E negociamos com ela que se isso acontecesse outra vez, haveria uma denúncia. Nunca mais aconteceu, ela teve chance de rever esse tipo de... Porque por muito tempo se entendeu que bater em criança era um caminho de educação. Muita gente, né, seus avós, por exemplo, as pessoas apanhavam e achavam que a intenção era boa, mas a intenção não estava valendo mais. Então a escola tem obrigação de denúncia. Uma outra situação muito grave, muito séria, que tem a ver com medicalização, quem conta essa história é a professora Maria Aparecida Moisés, que é médica, que trabalhava aqui em Campinas, no SUS, e uma criança que tinha começou a ter comportamento muito impulsivo na escola, muito irritado, e a escola então encaminha para um profissional de saúde e esse profissional rapidamente diagnostica a criança com hiperatividade. E ela começa a tomar Ritalina e fica por 2 anos e aí ela se acalma. E quando essa criança chega no consultório da professora Maria Aparecida Moisés, que tem muito material escrito sobre medicalização, resumindo a história, se descobre que essa criança estava sendo violentada. Por isso o comportamento. E quando a gente cala, a partir da medicação, ela fica parada e continuou sendo violentada por 2 anos. Então é muito grave o que acontece em relação a isso. E a escola
e a saúde, e todos nós temos responsabilidade sobre isso. Hoje há bastante material, inclusive um livrinho, que pode ser usado na escola para trabalhar essa questão. Ainda é tabu? É verdade. E tabu a gente vai quebrando aos pouquinhos, mostrando que conversar sobre isso é pedagógico e vai auxiliar a vida dessas crianças e adolescentes. Na escola a gente vive situações, às vezes, sem ter, tem um limite, né? A escola tem um limite. É bom lembrar disso, né? Quando a instituição permanente, na maioria das vezes, né? Permanente é a família. Então, quando as situações onde a escola intervém, a mãe tira da escola. E aí não há muito o que fazer. Mas enquanto a criança está na escola, é responsabilidade sim da escola ficar atenta, denunciar, chamar essa família para entender o que está acontecendo, chamar a conselho tutelar. Não dá para pôr venda nos olhos e deixar para lá, para não se comprometer. É preciso se comprometer, porque é direito da criança e se tem alguém que tem que ter voz sobre as crianças, né? São os adultos. Os adultos têm responsabilidade sobre o que acontece com as nossas crianças, todos nós. É isso. Obrigada, Roseli. Tem uma pergunta aqui no formulário que eu vou fazer, tá bom? Quais são os principais desafios para a atuação do psicólogo no ambiente escolar hoje? E como podemos ampliar a sua contribuição para o desenvolvimento socioemocional dos estudantes? Bem, eu passei só algumas ideias, né, mas tem muita coisa. A gente pode criar grupos e eu gosto, acho que a ideia é muito trabalho em grupo, no coletivo, com os estudantes. Tanto crianças pequenas, crianças maiorzinhas do fundamental, alunos do ensino médio, e criar espaços de discussão, de dar voz para eles, de fazer algumas possibilidades de dinâmica. Tem vários estudantes fazendo trabalhos em escolas com resultado bem bacana, com temas que dizem respeito a eles, com situações que a gente está vivendo, seja de bullying, seja de... Isso precisa ser discutido na escola. Esse é um grande desafio, porque a gente precisa estar presente para poder atuar. E uma coisa importante que eu acho que eu não falei, quando eu falei sobre a lei, é que nós não queremos um psicólogo em cada escola pública do nosso país. Isso seria impossível. Não sei se vocês sabem, mas há muitas escolas por esse Brasil afora que não tem saneamento básico, que não tem água potável. Então não dá para ter psicólogo, né? O que a gente propõe com a lei são equipes multidisciplinares que dão assessoria a um grupo de escolas e participam das situações, conversam com os educadores, com os professores, fazem reuniões com os estudantes, se dividem para atuação com os estudantes. Então, os desafios, acho que o grande desafio aqui no nosso estado, na nossa cidade, é que se reconheça a importância do psicólogo, da atuação do psicólogo. Porque ainda há muitas, às vezes até com os educadores entendendo, não, para que precisa psicólogo? Manda para o psicólogo clínico. E é muito importante o psicólogo clínico. Mas a psicologia escolar trabalha não só com a criança, trabalha com os educadores, trabalha com gestores da escola, é um trabalho institucional muito maior. Então, acho que o nosso grande desafio agora é a regulamentação da lei na nossa cidade e no nosso estado. Tem Pergunta ali atrás. uma pergunta lá. Oi, Roseli. Oi. Eu sou a Ana, eu estou no 4º semestre, eu tenho 2 filhos de 12 e 14 anos, e tenho o privilégio de estudar em escolas particulares, então é desse universo que eu falo, que eu vou fazer uma pergunta. Quando você fala sobre ampliar e fortalecer a participação familiar e comunitária, o que eu observo desde o ano passado, quando a minha filha de 14 anos me contou que estava com medo de ir para a escola na época das fake news, dos ataques escolares, e que eu, junto com uma amiga, criamos um grupo chamado Comunidade Gentileza para, junto com a escola, tentar
acalmar um pouco essa questão, o que nós observamos por parte das escolas particulares de São Paulo é uma grande resistência a essa participação familiar. O que a escola tenta fazer é pulverizar a participação e individualizar o atendimento, justamente para que não exista mais uma força comunitária de pais e famílias. E eu gostaria, se você pudesse me contar um pouquinho como tem funcionado isso no âmbito do ensino público, se existe um interesse maior por parte do ensino público de que a comunidade, os pais, a família, os cuidadores tenham essa participação. E parabéns pela palestra, foi muito boa. Obrigada. São realidades diferentes, mas com problemas semelhantes. Né? Muitas vezes fica essa divisão. O que é da família fica para lá, o que é da escola fica para cá. A criança é a mesma. E fica muitas vezes dividida. Né? A escola fala mal da família, mas também com essa mãe, essa criança podia ser assim. É a mãe que ela tem, né? Não dá para trocar a criança de família. E a família, às vezes, também se indispondo muito com a escola. Essa parceria é fundamental. Achar caminhos para essa parceria, para entender que as famílias não estão contra a escola, elas estão a favor, porque a escola é dos filhos, estão a favor. E eu acho que na escola, na educação pública, uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, faz a reunião de pais às 10 horas da manhã, na quarta-feira, e aí as mães não vão, e aí a escola diz, está vendo? Desinteressadas. Conforme o trabalho da mãe, ela não pode dizer, olha, hoje eu vou mais tarde, tá? Se ela é dona da empresa, ela diz, não, hoje eu nem vou, eu vou para a escola dos meus filhos. Mas se a mãe é uma diarista, ela pode faltar, só que ela não ganha. Então a escola tem que contemplar a sua realidade. Quem são essas famílias? Como é que elas podem vir à escola? Será que elas não têm por desinteresse? Será que elas não vêm porque toda vez que vem fala mal dos filhos? Porque tem isso, né? A escola às vezes diz assim, quem precisa não vem na reunião de pais. E quem é que precisa? São os pais daqueles que dão dificuldade no problema, né? E é interessante, porque sabe como é que é mãe, né? Ela está falando mal do filho, falando para mim, meu filho, não sei o quê. Se a amiga começar a falar, é mesmo, seu filho, ela vai, opa, peraí. Meu filho. É assim. E muitas vezes a escola chama para a reunião de pais para dar uma lista de defeitos, de dificuldades, de problemas do filho. Não tem potência nenhuma. E acho que este é o ponto da psicologia. Pegando aí o Vygotsky, a gente tem que levantar quais as potências, qual o potencial desse garoto que é o pior aluno. O que ele tem de bom? Que às vezes só com lupa vai enxergar, mas a gente põe a lupa, enxerga e diz, olha aqui, olha como ele é. Eu lembro de uma historinha de um menino que era tido como aquele que bate, né? Isso está publicado no texto da Adriana Pontes. É um menino que batia em todo mundo, e foi lá para um espaço especial lá, que ele batia e tal. E esse menino dizia assim, eu bato mesmo, se falar que meu pai era bandido, eu bato. Porque o pai dele tinha morrido num assalto num bar. E os meninos diziam que o pai dele era bandido. E aí ele batia. E esse mesmo menino que bate, um dia um amigo é chamado para escrever uma palavra na lousa, escreve errado, acho que é um tijolo, escreve errado. E aí as pessoas criticam, né? Os outros amigos dão risada, tal, fazem aquela coisa. E ele vai atrás, esse menininho que bate, vai lá, abraça o amigo e fala, pelo menos você sabe escrever, eu não sei escrever nem essa parte. E aí, o que a gente faz? A gente diz, ele bate, mas também é solidário. Porque aí a gente valoriza esse lado. Eu acho que na relação escola-família, essa ideia da potência é importante. Porque às vezes é só crítica. Principalmente das crianças que dão. Tem crianças mais fáceis e crianças mais difíceis. É a vida. Na casa da gente e na escola. Né? Então, acho que cuidar disso para que a gente consiga levar essa família para a escola. Eu como psicóloga escolar, lembrei agora, uma vez eu chamei uma família
para conversar. E a mãe ficou apavorada, chegou lá na escola apavorada. Ai, a psicóloga chamou, o que eu faço agora, como é que vai ser tal? Eu tinha chamado para dizer que o menino melhorou muito. Mas a mãe não imaginava, porque ela era chamada tantas vezes para dizer que ele era terrível, que ele fazia isso, fazia aquilo. E aí eu lembrei agora, né? Foi muito legal, porque ela falou, eu não imaginava que a escola me chamasse para dizer que meu filho está melhor, que ele está conseguindo dar conta, está conseguindo se, né, dar conta da relação com os amigos. E é isso, acho que a relação da escola e família tem que ser de parceria, não pode ser de disputa, né? Medo de que o outro invada meu espaço. Claro que eles são espaços separados. São ensinar a escovar o dente, ensinar a respeitar os adultos, começa na família. Não dá para a escola começar lá, né? Eu dizer o primeiro não na educação infantil, é tarde. Tem que ter tudo antes, porque senão a escola vai ter problema lá. Então tem algumas especificidades, do que é a responsabilidade da família e do que é da escola, mas a parceria entre eles é fundamental, porque senão deixa essa criança extremamente insegura, porque ela gosta da mãe, gosta da professora e as duas pessoas não se entendem. E aí é muito difícil para ela fazer opção, ela não precisa fazer opção, ela sabe que todo mundo está na mesma direção, querendo o bem dela. Acho que é isso, mas é um desafio. Mais uma pergunta ali, ó. Muito obrigada pela presença e pela palestra, eu achei super interessante. Eu sou meio suspeita para falar sobre esse assunto, minha mãe é professora, pedagoga, e eu achei interessante você falar sobre a escola particular e a escola pública, porque a minha mãe foi professora na escola particular durante vários anos. Ela foi no Santa Gema, uma escola que na minha região era uma escola super renomada. Eu achei interessante porque você falou sobre esse empecilho e a minha mãe ensinava os alunos dela e os alunos saíam, aprendendo ali a letra cursiva, ler e escrever. E nas outras escolas chegaram no diretor e falou, tem que ensinar, não pode ensinar as crianças a letra cursiva e só o básico de ler e escrever. E eu achei, quando minha mãe me contou isso, eu falei, como assim? Porque pra mim era tão comum ir pro primeiro ano e já saber escrever, porque minha mãe sempre mostrou isso. E aí ela foi pra escola pública, pra SEI, e aí lá ela viu que a realidade de uma escola particular, onde ela podia ir na secretaria, pegar um cartaz, escrever, fazer tudo, era muito diferente da escola pública, porque na escola pública ela tinha que tirar do próprio bolso. E eu acho interessante porque esses tipos de professores que dão a vida para fazer a profissão ser ótima, é desgastante para eles. Porque tem que pedir desculpa porque é de escola pública, ou não pode contar para os pais que o filho está sofrendo alguma coisa. A minha mãe tinha um aluno que ele pegava os brinquedos e passava como se fosse detector de metal, porque ele morava perto de uma comunidade e ele via todo mundo passar isso. E aí a minha mãe mudou para PAI, que é sobre crianças com deficiência, e lá ela percebeu como é gigantesco o empecilho que é. Você não pode, a criança está passando fome e você não pode, então, acho que temos que fazer alguma coisa. A escola, não, isso não é responsabilidade nossa. Como não é responsabilidade nossa? Ela perdeu um aluno e eu nunca vi minha mãe chorar tanto. E ela falou assim, Lívia, eu não tinha o que fazer. Eu perdi ele, a gente sabia que ele estava doente, a gente foi na coordenação, a gente falou, e eles simplesmente olharam para nossa cara e falaram que a gente não tem o que fazer. Porque não é responsabilidade nossa. Como não é responsabilidade nossa? Entendeu? Acho que esse tipo de pauta que a gente falou aqui, que a gente falou sobre agressão, sobre isso, deveria ser dito e, mostrado não apenas, no domingo à noite no Fantástico. Não, deveria ser mostrado para falar assim, crianças, isso não é legal, pais, prestem atenção. E não culpar os pais de escola pública porque você colocou a reunião numa quarta-feira, sendo que
Que professor que é pai pode sair de uma quarta-feira, entendeu? Que diarista pode olhar para o patrão e falar, então eu não posso ir. Eu vi esses dois lados, tanto o lado do aluno, tanto o lado do professor. E eu acho como é triste saber que tem outras pessoas, outros adolescentes, principalmente na minha sala, que falavam que o professor era só mais um na vida deles. Não é só mais um na vida deles. E acho interessante você colocar essa pauta, principalmente isso. Tá bom, filho de professor tem os dois lados lá, né? Vê angústia em casa, vê como aluno. Mas é isso, eu entendo que a gente tem que diminuir essa distância que há entre quem está na escola pública e quem está na escola privada. São todas crianças brasileiras. E penso que essa é uma responsabilidade de todos nós. De todos nós. Não vale. Né? Eu lembrei agora de uma situação, os alunos estavam fazendo, eu dei aula na licenciatura de psicologia, e os alunos estavam fazendo estágio numa escola, numa aula de biologia, e para mostrar que tem os dois lados, né, esse exemplo. E o professor disse, eu estou tirando alguns conteúdos, estou tirando o conceito, por exemplo, de osmose. Para que precisam saber osmose? Osmose é um conceito muito importante na biologia. E as alunas ficaram espantadas. Você está tirando mesmo? Vai tirar? Estou reduzindo, estou deixando mais fácil. Porque esses meninos aqui vão ser tudo camelô. Para que eles precisam saber osmose? Então, quando um educador tem essa concepção sobre uma criança, sobre um adolescente, o Vygotsky dizia que não pode se dar menos para quem já tem menos. A educação tem que compensar aquele que tem menos. Quanto menos esse menino tem, mais responsabilidade que a escola seja forte e não mais fraca. Porque não vai. Eu lembro de situações onde o professor até fica pegando essa diferença entre o que é público e o que é privado. E acho que no nosso país a gente precisa lutar por isso, porque política pública tinha que ser para todo mundo. Se é pública, né? Para todo mundo, mas não é. Tem coisa que é só para a educação pública, para a privada não vale. Então a gente vai fazendo essa distância entre o que é privado e o que é público. Nós estamos aqui dentro de uma universidade privada. Isso é um privilégio, não sei se você sabe. O grande número de jovens que não irá para uma universidade. Nós estamos numa universidade, nós temos uma formação, nós temos responsabilidade social sobre o que acontece com as nossas crianças. Sejam elas da escola pública ou da escola privada. É nossa responsabilidade como psicólogos. Então, eu penso que a gente precisa lutar para esse vão aí, esse gap entre o que é público e o que é privado, possa diminuir. Né? Temos um hábito ruim, né? Quando parece que o que é público vale menos, né? Já viu gente que fala, não, isso aí não é meu, né? É só o meu que eu cuido. Não. Crianças brasileiras são nossas, todas. E acho que essa é uma luta que a gente tem que ter para fazer com que elas sejam valorizadas. Professores, seja da educação pública, seja da educação privada, eles têm que ser valorizados. Acho que é isso. É desafio, viu? Não é fácil. Não é fácil. Imagina sua mãe chorando lá. Porque é isso. Porque toma essas crianças para si. E, lamentavelmente, com a desvalorização que a gente tem tido dos professores, muita gente não quer ser professor. Os cursos de pedagogia diminuindo, até nas escolas, nas universidades públicas, diminuindo a relação candidato-vaga. Nós temos que mexer nisso. A gente tem que esperançar que pode ser melhor. Né? Não desanimar, não. Vamos para frente, porque a gente pode fazer ser melhor o nosso país a partir da educação também. Acho que é isso. Mais pergunta aí. Tem ainda tempo. Eu pensei que eu estava falando. Pois não. Bom dia, obrigada. Estou bem contente aqui de escutar a tua palestra. E fico aqui pensando na diferença de discurso e da prática. Né? Eu sou uma pessoa que fiz magistério. Sou da época que comprava shampoo escrito normal. E eu estudei quase que a vida inteira na escola pública municipal. Mas eu abandonei
abandonei muito rápido esse sonho, porque eu também tinha sonhos. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria fazer outras coisas na vida. E depois de 30 anos trabalhando na área de tecnologia, eu voltei, fui fazer psicanálise e agora estou no 5º ano de psicologia, estagiando na área educacional, com o objetivo de aposentar lá com os meus 90 anos nessa área. E o que eu estou observando aqui, realmente a prática ela é muito diferente. Eu estou numa escola e eu tenho contato com outros diretores através dessa escola e parece que a educação morreu. A gente conversa com os professores e eles estão todos extremamente desmotivados porque é muito difícil não só dar aula, mas criar vínculo. E aí a minha pergunta não poderia ser diferente, está voltada para essa coisa da tecnologia, da inteligência artificial. A gente vem notando isso com uma presença maciça dentro das aulas, né? Dentro, especialmente do ensino médio. Eu estou estagiando numa escola integral de ensino médio, onde não tem recurso tecnológico para todo mundo, então os alunos são incentivados ao uso do celular em sala de aula, e a gente passa ali a manhã inteira vendo cada um deles com o seu celular, vendo tênis de 3, 4 mil, vendo coisas que não tem nada a ver com a aula. O professor está ali, dando aula, às vezes de matemática, português, e há uma alienação completa, o professor desmotivadíssimo. As plataformas são uma obrigação, os coordenadores e diretores não têm o que fazer para obrigar esses alunos a participarem do programa, então esses 80% da população estão ficando cada vez mais analfabetos, né? Talvez analfabetos funcionais, sabe escrever bem o nome, talvez sabe escrever, copiar e ler, mas não sabe entender, interpretar um texto. E é desesperador. Eu olho para minha filha numa escola de elite, com 12 anos, estudando álgebra, física, e as crianças ali no ensino médio mal sabem tabuada. Então, assim, eu queria um pouco da tua opinião. Será que essa tecnologia não vai acabar por destruir o nosso sonho, nossa esperança? Pois é, Túlio, né? Eu também tenho muitos estudantes fazendo estágio nas escolas e tenho percebido isso, um contágio de desmotivação. Professor desmotivado, estudante desmotivado, o professor faltando e o estudante também faltando, porque sabe que não vai ter aula. Mas o meu receio é que a gente vá por um caminho de desesperança, de achar que não tem jeito, e aí a gente abandone a luta. E eu sempre brinco que eu estou na educação há muitos anos e eu continuo lutando, porque não é justo que seja assim. Enquanto a gente entender que isso não é justo, a gente vai lutar. Agora, sobre tecnologia, não tem volta. Né? Não tem volta, a gente precisa da tecnologia. Como é que a gente usa a tecnologia a nosso favor? E como professora universitária, não é só na educação básica e na educação pública, né? Na universidade, às vezes o celular acaba sendo um caminho complicado para estar ali. As pessoas estão, mas não estão, né? Assim, às vezes até em família, né? A gente está junto, todo dia no restaurante, eu só olhando, cada um no celular. As crianças e o pai e a mãe, cada um no seu celular. E diz que foi jantar junto, foi mesmo, né? Então, eu acho que nós adultos, nós temos uma responsabilidade, como é que a gente lida com a tecnologia e com o outro, como é que a gente divide esse espaço. Agora, realmente, na escola, isso tem sido uma dificuldade. Como é que a gente pega a cola agora com o GPT? Sei não, porque pode entregar um trabalho inteiro, não vocês, por aí, né? Mas quando a gente trabalha com educação, é na conscientização, na sensibilização ao caminho, não é pela imposição, porque pela imposição o menino põe o celular embaixo da carteira e o professor não vê, mas ele continua lá. Então, achar esse caminho é uma arte, achar esse caminho de ganhar esses estudantes por uma coisa que seja interessante é uma arte, porque o celular é muito interessante, porque as coisas que eles estão tendo acesso, os jogos, é tudo muito interessante. A escola é menos interessante, de fato.
Como é que a gente faz minimamente ela ser um pouco menos cansativa, menos rotineira, não tem novidade nenhuma, não tem nada interessante, diferente, é sempre a mesma coisa. Eu acho que é uma arte de ser criativo nesse sentido, que não é só do professor, é da gestão da escola, é das possibilidades que a escola oferece. E olha, eu vou dizer que às vezes são coisas simples, levar os estudantes para ter aula no jardim, ao invés de ter aula na sala de aula, é a mesma aula e muda tudo. Esse jogo, eu acho que são coisas que a psicologia tem como recurso que talvez possa trazer. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, a lei vai nos colocando esse lugar de auxiliar educadores e crianças, os jovens. Então, nós temos que ocupar esse lugar com a expertise que a psicologia tem e traz. E acho que a gente tem muito que contribuir, porque não está fácil mesmo, porque está todo mundo muito desinteressado e desmotivado. Como é que a gente ajuda? Nós que estudamos motivação, né, no curso, como é que a gente traz recursos criativos, interessantes, para que a escola seja mais gostosa? Escola não é prazerosa o tempo todo, vamos lembrar. Porque não é, né? Vocês podiam estar fazendo outra coisa mais prazerosa do que estar aqui me escutando. Então, não é prazeroso o tempo todo. Mas não pode ser sem prazer nenhum o tempo todo. Seja para o professor, seja para o estudante. Tem que ter minimamente alguma coisa que brilhe os olhos, sabe? Eu acho que a gente, como psicólogo, tem que descobrir essas coisas e auxiliar. E nós temos recursos. Então, eu vejo o Freire dizer que a gente tem que ver a realidade com a lente verdadeira, mas tem que esperançar por um mundo melhor, porque senão a gente joga para o lado e desiste. E se a gente desiste, a chance de transformação é muito pequena. Nós, psicólogos, somos a profissão dos direitos de educação e direito. Então, nós temos que lutar. Vamos para a última pergunta, que nosso tempo está acabando. Inicialmente, parabéns pela sua apresentação, belíssima, riquíssima apresentação. A minha questão, eu acho que de certa forma já foi sanada, mas eu queria esclarecer um pouquinho melhor. Nós bem sabemos que a educação, ela tem como papel a formação de indivíduos profissionalmente capacitados e também no quesito humano, na formação humana do caráter, né, do indivíduo, principalmente, né? Tem essas duas preocupações na educação, sobretudo na educação do ensino médio. Eu queria saber, e a gente bem sabe que nós temos um problema na educação brasileira, apontado justamente pela fala do Paulo Freire, né, excelentíssimo Paulo Freire, que diz que nós temos essa educação bancária, né? Nós vivemos uma espécie de educação bancária, na qual é mais importante nós decorarmos, né, fórmulas, decorarmos coisas para passar em algum vestibular e assim ter acesso a uma educação de qualidade numa universidade renomada, né, com acesso até à educação no exterior, etc. e tal, né? Mas de alguma maneira essa educação ela acaba atrapalhando, né, a formação do indivíduo, a formação humana dos alunos. E não só isso causa um certo estresse entre alunos e professores, né? E eu queria saber qual é a sua opinião, como nós podemos melhorar isso, né? Conseguirmos esses dois objetivos que a educação nos oferece, que é a formação de profissionais capacitados, né, no nosso país e o consequente desenvolvimento do país, e formação humana das pessoas. Como poderíamos melhorar como psicólogos nesse nível? Olha, quase que eu digo que essa é a pergunta de $1 milhão. Mas é assim que a gente pode refletir sobre isso. E você tem toda a razão. O conhecimento só não garante. Está aí um monte de gente que tem conhecimento, não tem? Fazendo falcatrua a partir de conhecimento excelente de tecnologia. Essas pessoas estudaram muito e usam isso para golpe.
Então, só o conhecimento não garante. Óbvio que conhecimento é importante e é papel da escola. Mas encontrar espaços para formação de gente, isso é função da escola. De gente, de relações entre pessoas. O Henri Vallon, que é um educador francês de grande valor para a psicologia, para a educação, ele fala muito sobre essa proposta. Então, se está acontecendo um conflito ali e o professor está dando aula, o caminho é parar e discutir o conflito. E muitas vezes o que é feito? O professor fala, manda parar, manda para fora, não é? Vai para fora, vai para a direção, vai para a coordenação, vai ser punido, não tem nenhum efeito pedagógico e continua a aula. Formar gente é muito difícil. Quem é mãe, pai aqui sabe disso. É muito difícil. Mas é responsabilidade dos adultos. A Linz Heller diz que que uma geração tem responsabilidade sobre a outra geração que vem aí. Não dá para dizer, olha, o mundo está aí, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho, porque eu sou a geração anterior. Então eu tenho a ver com o mundo que está aí. E eu tenho uma obrigação de trazer uma possibilidade de um mundo melhor. Seja para formar gente, formar pessoas que se responsabilizem pelo outro, que entendam que somos comunidade, que o problema do outro também é meu, com o conhecimento. Eu acho que essa é a grande responsabilidade da educação. Não só o conhecimento, mas também a possibilidade de que a convivência seja um espaço de aprendizado. Convivência vai na contramão do preconceito, não é? Quando a gente tem preconceito sobre alguma pessoa, sobre alguma situação, quando você começa a conviver, você descobre quanta coisa a gente tem em comum e tem algumas diferenças. É isso. Então, esse trabalho de convivência, seja convivência entre os estudantes, convivência entre professor e aluno, é um trabalho de formiguinha, porque formação não é com resultado imediato. Não é. Carro a gente faz assim, né? Fabrica o carro está pronto. Educação é outra coisa. Educação é um trabalho diário, de anos, que às vezes a gente nem vê o resultado, mas está continuando a plantar semente para que a gente tenha gente que se preocupa com gente melhor como pessoa e também com acesso ao conhecimento. Por isso que eu disse que é uma pergunta de $1 milhão. A gente tem que lutar para chegar nesse caminho. Estamos longe ainda. A gente está longe. A gente vai vendo as notícias, vendo as coisas acontecerem, vendo como é que está a escola. A gente está longe de ser o que precisamos ser como país. Mas tem muita gente boa, gente. Tem muita gente na educação pública responsável, interessada, querendo fazer o mundo melhor. E tem muito estudante querendo lutar por um mundo melhor. É com esses que a gente dá o braço e vai seguindo como psicologia. É isso. Obrigada, Roseli. Obrigada, aluno. Da parte da noite, tá bom? Às 19h10 vai ser um grupo D20 sobre desenvolvimento de habilidades sociais através do jogo RPG. E das 8h45 às 10 vai ser com a Flávia Andrade, suicídio e prevenção, um debate para a lei da saúde mental. Muito obrigada. Vai ter um sorteio rapidinho para quem quiser. A gente vai colocar o nome no formulário. Obrigada.